E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula ele fala sobre 3 dicas que você precisa saber em relação ao computador. Vamos lá. A primeira dica é quando você vira a tela do computador sem querer. Não sei se você já passou por isso, mas um breve parênteses aqui. Um aluno meu contando uma vez que ele estava trabalhando no Tribunal de Justiça e ele tinha que fazer várias tarefas no computador e tinha que entregar rápido e tudo mais. E ele, sem querer, que ele arrumou lá que ele apertou uma sequência de teclas e ele virou simplesmente a tela. Não pegou a tela e virou ela, mas ele virou a imagem do computador, né? Ficou muito difícil dele acessar as opções. Ele teve que mexer com a cabeça de lado, assim, pesquisando no Google como é que resolveu o problema. Até que ele descobriu e resolveu o problema. Então, para evitar que você passe por isso algum dia, num momento de trabalho que você precisa desenvolver rapidamente, eu vou mostrar como você vira e desvira a sua tela tranquilamente com um simples atalho. O atalho que faz isso é o Ctrl Alt e a seta de navegação. Ou seja, pressionando a tecla Ctrl Alt para a direita, simplesmente a sua tela vira para a direita. Até para gravar essa aula foi um pouco difícil, porque eu tive que pausar e ajustar o aplicativo para poder mostrar para vocês como que a tela fica quando você vira ela, tá vendo? Então, quando você aperta o Ctrl Alt e para a direita, ele coloca, meio que deita, né, dá um giro para a direita a sua tela e fica dessa forma que vocês estão vendo agora, tá? Para me desvirar novamente, ou seja, vamos supor que você fez isso e a tela ficou virada, até para mexer no mouse é horrível, porque quando você vai para cima, vai para o lado, fica tudo meio que você tem que mexer com o mouse virado para poder conseguir acessar as opções. Então, para desvirar a tela, colocar no modo normal, vou pressionar Ctrl Alt e seta para cima e ele vai voltar a tela ao normal. Então, Ctrl Alt para cima e eu consigo voltar a minha imagem, a minha tela novamente ao normal. Tranquilo? E assim eu consigo combinar. Ctrl Alt para a esquerda, ele vira para o outro lado. Ctrl Alt, seta para baixo, a tela vira de cabeça para baixo. Então, para voltar ao normal, Ctrl Alt para cima e ele resolve o seu problema. Bom, a segunda dica agora vai ser sobre o gerenciador de tarefas. Para acessá-lo manualmente com o mouse, venho na barra de tarefas com o botão direito, gerenciador de tarefas, eu consigo acessá-lo normalmente. Com o atalho é a tecla Ctrl Shift ESC. Pressiona as duas, Ctrl Shift e aperta o ESC. Ele vai abrir para a gente o gerenciador de tarefas. Quando você tem algum aplicativo que esteja deixando seu PC lento, você não sabe qual, você pode analisar, fazer uma análise rápida do gerenciador de tarefas. Eu vou abrir o Word rapidamente para mostrar como que eu encerro uma tarefa dentro do gerenciador de tarefas. Só com o gerenciador aberto aqui, o que acontece? O que a gente tem aqui em mãos? Na guia processo, a gente observa vários processos que o computador está executando no momento. Por exemplo, estou gravando aqui agora o curso, gravando essa aula, eu tenho o Camtasia aberto, eu tenho o Audacity e vários aplicativos, tem o Word e assim por diante. Essa parte que tem aqui CPU, memória, disco, rede, ele te mostra quanto você está consumindo de cada parte do computador, ou seja, quanto de CPU estou usando no momento, que quem não sabe é o processador, que seria o cérebro do computador. Então, se ele estiver sobrecarregado, vai interferir sim no desempenho da máquina. Memória RAM, ou seja, quando você ocupar sempre 100% dela, em qualquer um dos 4 elementos que eu estou usando aqui. E para quem tem uma placa de vídeo também, ele mostra a opção de GPU também. Tá? Então, por exemplo, CPU, memória, disco e rede. Até que a rede, no caso, ficar sempre 100%, vai ficar lento, né? Se for analisar, para fazer download vai ficar mais difícil. Mas, tirando a rede, CPU, memória e disco, se estiver sempre em 100%, deixa o seu PC lento. Então, como você identifica quem está dando problema? Igual no meu caso aqui, a memória RAM, eu estou utilizando 43% dela. Então, eu clico em cima dela e ele te mostra qual que é o que está mais utilizando no momento a memória RAM. Tá? Então, assim, não quer dizer que sempre quando a memória está, igual eu estou utilizando 43% da memória RAM, eu tenho 8 GB. Não quer dizer que quanto menos memória que eu utilizar, melhor fica o PC. Tá? Isso é uma questão que eu não vou entrar em detalhes. Quem quiser pesquisar no YouTube como é que funciona, né, dá uma estudada que é interessante sobre isso. O caso é,
identificar o aplicativo que está causando o 100% em algum desses 3 elementos e você encerra ele. Vamos imaginar que o meu Word esteja dando problema e está utilizando ou 100% de CPU a toda hora e 100% de memória ou de disco. O que eu faço? Eu clico nele e vou no botão finalizar a tarefa e simplesmente ele encerra a tarefa naquele aplicativo que está dando problema e provavelmente vai voltar ao normal, ou a CPU, ou a memória RAM, o disco estava sempre a 100%. É normal elevar em alguns momentos, vamos supor, está renderizando uma imagem ou um vídeo, é normal que o processador ele chegue o seu máximo para ele poder executar aquela tarefa mais rapidamente, acabar logo e fazer ela bacana, entendeu? Então é normal ter picos de desempenho, né, de tarefa dentro do computador. Mas sempre ficar em 100% pode parar se você estiver sempre lento. Uma das causas é esse detalhe de alguma tarefa estar sempre utilizando 100% ou de CPU, memória ou disco. Bom, para fechar essa aula com a terceira dica, essa dica é o seguinte: quando o seu PC, mesmo tentando utilizar o gerenciador de tarefas, não resolveu o problema, você não consegue nem acessar ele, seu PC simplesmente ele travou, congelou, não consegue fazer nada ou ele ficou muito lento, você utiliza essa dica que eu vou falar agora, que é o atalho Ctrl+Alt+Del. O que acontece? O Ctrl+Alt+Del no Windows 10 te dá algumas possibilidades. Você consegue bloquear a tela, trocar de usuário, sair, alterar a senha, abrir o gerenciador de tarefas. Você tem a opção de cancelar também essa opção, essa tela que abriu para vocês aqui. E te mostra o modo teclado, a rede. Ele te mostra a facilidade de acesso, que é algumas funções para de controle. E esse botão de energia você consegue suspender, desligar o computador e até reiniciar, tá? Se caso trocar de usuário ou sair do usuário não resolver o problema, ou nem funcionar esse recurso, você pode tentar reiniciar o computador, que aí é o jeito de destravar o computador. Tem situações que nem um Ctrl+Alt+Del resolve, aí você tem que forçar o desligamento do computador mesmo, ou apertar o botão iniciar do seu gabinete lá, tá bom? Essa é uma outra dica para você tentar sair do usuário ou reiniciar o computador para não ter que forçar o desligamento do PC. Então, essa foi a aula sobre 3 dicas que você precisa saber e aguardo você na próxima aula.